E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento de mercado. Estamos aqui o dia que o índice morreu e matou junto com ele aqui diversos operadores. Então, que pregão, hein, senhores? Que pregão, dia 25 de janeiro. Vamos analisar aqui as movimentações de índice de dólar. Então, alguns insights aqui que a gente teve para esse pregão de hoje. Algumas premissas que eu gosto de utilizar para pregões laterais, para a gente decidir que tipo de operação que a gente executa. Então, vamos lá, né? Brincadeiras à parte, vamos pro índice, vamos pro dolinha, os dois com movimentações aí menores, mas a gente vai visualizar essas possibilidades. Bom, pessoal, vamos lá, começando então o dia da seguinte maneira. A gente já estava vendo aqui pelos 60 minutos. Ontem, né, a gente teve um pregão aqui de uma derretida bem forte na ponta da venda. A gente passou aqui uma, duas, três, quatro barras consecutivas de queda do pregão de ontem. Inclusive o cenário pelo gráfico diário ficou bem feio, né? Ficou um padrão vendedor aqui, querendo até então dar continuidade. A gente tem retração de todo esse movimento da última queda aqui, ó, sendo testado 50%, deixou essa barra aqui, ó, de venda, ancorado pela média móvel curta. Então, olhando aqui pelos 60 minutos, o que a gente precisaria? De um pullback para dar sequência nesse movimento da queda. Porque ontem a gente finaliza o pregão com 4 barras consecutivas, diminuindo a pressão de venda pelo tamanho dessas barras e a média móvel de 20 aqui apontada para cima. Isso daqui dificulta a continuidade desse movimento para cima. Então o que eu estava esperando de um possível movimento hoje era justamente uma possibilidade de uma correção dentro do pregão de ontem para dar continuidade nesse movimento. Então, para isso, a gente estava traçando as retrações dessa última perna e também do dia todo anterior. Essas duas retrações aqui a gente estava acompanhando para a abertura, caso esse fosse o cenário aqui de queda. E olha só, o cenário do índice aqui está ativando a continuidade dessa venda agora pelos 60 minutos, hein? Veio aqui esse movimento que a gente estava tanto esperando, mas olha só que pregão chato, né? Um pregão que para desenhar a movimentação ele passa grande parte do tempo lateral. Inclusive esse foi um insight aqui que eu comentei antes do pregão iniciar com o pessoal, que parece esses dias aqui, ó, onde a gente tem ainda os ajustes das médias móveis e time frames maiores para dar continuidade ao movimento. Então esse daqui é justamente um dia que o preço ele passa mais consolidado, mais lateral, justamente para conseguir aí fazer a virada dos preços, fazer essa curvatura desse cenário, né? Então vamos para o micro aqui acompanhar o que nós tínhamos dentro desse pregão. A gente tinha uma média móvel de 200 do 2 minutos descendente, enquanto a 200 do 5 estava ascendente. E a gente abre dentro da trap zone nos dois time frames, ó. Pelo 5 e pelo 2 minutos, deixa eu vir aqui para o 2 minutos, a gente tem o preço dentro da 200 e da 20. É um dos piores cenários que a gente tem para buscar operações. Tanto que no começo desse pregão, o que a gente estava mapeando então? Primeiro, retrações dessa pernada de queda do fundo de ontem com esse topinho intermediário. E depois a gente estava mapeando também esse retorno aqui, ó. Já que a gente abriu em gap de alta, rompendo esse nível aqui, ó, de suporte, de resistência, a gente ativa esse espelhamento em V. Esse espelhamento ativado, mínima desse candle, máxima desse, ó. Primeiro, segundo, terceiro alvo ativos para esse movimento. A gente atinge esse primeiro alvo logo na abertura. Atingimos o primeiro alvo com retração de 50% desse movimento vendedor, e essa era uma região muito ruim para trabalhar na ponta da compra, porque eu tinha todas essas confluências e eu tenho também esse fundão de ontem, ó. Eu estou fazendo troca de polaridade. Aqui estava atuando como suporte, aqui começa a atuar como nível de resistência, nível de resistência. Tanto que uma das melhores vendas aqui feitas foi aqui, nesse nível de resistência, nessa barra número 25. Não fiz essa venda, foi uma dos preços aqui que realmente andou aqui em linha reta, né? Andou mais de 400 pontos. Foi uma das melhores operações aqui do início do movimento. Mas pelo fato de nós abrirmos aqui ó, o movimento já cumprindo o alvo na ponta da compra, afastados da média curta, eu não quis nem vender e nem comprar. Qual que era o ponto negativo de pensar em vender índice aqui nesse primeiro momento? Pensar em vender, por exemplo, essa barra 1, essa barra 2, essa barra 3.
eu tenho essa região aqui de topo rompido. Esse topo rompido, que o que antes era resistência, pode atuar como suporte nesse nível de preço. E é justamente o que faz aqui, ó, nessa barra 4 e 5. Então, essa seria a premissa. O preço já sente a média móvel curta e já entra a grande força compradora. Ele bate mais uma vez na 200, a média móvel de 20 chega, ele vai aqui, ó, batendo, afunilando, até que ele consegue fazer o rompimento da média móvel de 200, mas olha o cenário que ele coloca. Quantas barras consecutivas e pequenas, seguidas uma da outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas e a sétima é uma top inteiro. Justamente na frustração dessa renovação aqui de máxima. Percebe que nenhuma barra conseguiu fechar acima do pavio da barra 1. Então isso aqui já mostra o quê? Que ele só violou, mas não confirmou nenhum rompimento. Aqui foi uma possibilidade de venda para trazer para onde, né? Inicialmente eu tenho retrações desse movimento de alta. Então eu poderia trazer para retrações desse movimento aqui. Ele ultrapassa todos esses níveis de retração. E aí, como ele vem esticado em linha reta, a gente pega a retração do Fibogap. E aí é máxima com a mínima. A gente pega desse movimentão aqui todo. Pelo fato do preço ter saído aqui da máxima do dia, colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras consecutivas de queda. Saiu da máxima e violou em linha reta a mínima. Quantas vezes eu já comentei aqui nos vídeos de fechamento que dificilmente um preço vai sair da sua máxima e direto à sua mínima e conseguir confirmar esse rompimento e fazer isso daqui, ó. Romper direto, voltar e aí dar sequência nesse movimento. Isso é realmente muito difícil de acontecer. A maior parte das vezes, estatisticamente, a gente vai rejeitar nessa região de fundo. E aí eu tinha algumas confluências que me fizeram comprar essa região aqui. Eu deixei a ordem aqui, ó, posicionada na violação desse fundo, no 515, devido ao que? Preço vindo da máxima direto para a mínima, é retração desse movimento. Estou chegando de uma maneira muito esticada nessa região aqui. É uma região de fundo do dia, é uma região muito propícia a ter defesa de compradores. Olhando aqui a defesa que a gente já teve aqui, ó, de compradores nessa barrinha número 5, aqui era uma região que a gente poderia ter novamente essa defesa. Então eu comprei índice aqui no teste da região. Ele rejeitou, ele não executou todos os contratos que eu tinha colocado aqui no preço, tanto que foi a execução no último tick aqui que ele pegou. E aí quando ele vem para baixo de novo, eu deixei um stop aqui fixo de 150 pontos. Então quando eu comprei esse índice aqui, coloquei meu stop aqui, ó, de 150 pontos, abaixo inclusive da retração de 76%. E eu adicionei posição quando ele veio um pouco mais para baixo, ficou um pouco mais barato, eu coloquei mais contratos. E aí sim, o trade, deixa eu colocar aqui inclusive os ticks para a gente visualizar melhor e eu conseguir explicar melhor essa operação, né? A gente teve dados americanos aqui também, que trouxe esse mega paviozão aqui do movimento. Então qual foi a minha estratégia, né? Comprar no teste da retração, ele executou só um pouco, depois eu consegui comprar mais e mais barato. Como a gente está dentro de um cenário de alargamento, a gente está num cenário sujo. Por que sujo? Porque eu tenho VWAP, tenho médias móveis pela frente, tenho esse movimento de queda pela frente. Eu comecei a soltar minhas parciais aqui, ó, com 200 pontos. Meu risco inicial era 150, comecei a soltar aqui com 210, 220 pontos. Fui soltando parciais até 380 pontos do meu ponto aqui de entrada. Então uma operação que pagou em mais de 2-1 nessa puxada desse movimento. E aí, onde eu me protegi nessa operação? Aqui embaixo da barra 41. Só que no evento aqui, ó, da notícia, o preço simplesmente pulou tudo. E no momento em que esse candle aqui, ó, ele tava desse tamanho aqui, eu comecei, minha ordem ficou pendurada aqui, não tinha sido executada. E aí eu comecei a clicar em cancelar ordens e zerar, cancelar ordens e zerar. O lazarento veio me pegar aqui embaixo. Bom ainda que eu saí com o residual ainda acima do meu ponto de entrada. Era só o restante da operação, a grande fatia dos contratos eu já tinha embolsado aqui nesse movimento. E ele foi lá e entregou a continuidade desse movimento. Só que quando ele entrega a continuidade desse movimento, a gente começa um cenário de costuração de médias móveis. A gente saiu da mínima mais uma vez e aqui para a máxima do dia. Ao atingir essa máxima, a gente atinge também a região aqui
de VWAP do dia anterior, também é algo que eu gosto aqui de analisar bastante. E a gente atinge também alvo aqui desse espelhamento do dia anterior. Então, dessa mínima com essa máxima que a gente estava mapeando, ó. Segundo alvo, o preço rompe aqui, tenta romper, ele chega esticado e ele devolve, né? Aqui a gente tem uma tentativa de compradores de seguir adiante, a barra 53 acaba frustrando esse pullback, o preço volta aqui para dentro da zona de armadilha. Nesse contexto, a gente já o que? Percebe que o preço ele não está conseguindo ter força de continuação. Nós voltamos a fechar abaixo da média móvel de 20 de 200. Então a gente percebe o que? Que o preço fecha acima da 20 da 200, fecha abaixo da 20 da 200. Fecha acima da 20 da 200, fecha abaixo da 20 da 200. Quando eu tenho esse cenário de costuração, a média móvel de 20 e de 200 estão no meio do preço aqui, ó, costurando os preços, eu posso marcar um range. Eu marco aqui, ó, as extremidades desse movimento, essa máxima, marco essa mínima e de que maneira que eu vou operar essas regiões aqui, ó. Deixa eu deletar esses alvos aqui de Fibo. De que maneira que eu posso operar? Eu vou operar as extremidades. Eu vou aguardar o preço chegar nessa região aqui, ó, de resistência, aguardar um gatilho vendedor e vou vender. Ou então o preço chegar nessa região de suporte, eu encontrar um gatilho comprador e vou comprar essa região. Se eu quero operar na continuidade do movimento, qual é a operação que eu devo aqui focar e fazer? Eu devo esperar o rompimento da região, um pullback trocando polaridade, que até então que era resistência servindo como suporte, e aqui eu encontro o meu candle gatilho de continuidade. Então seria aqui uma barra compradora nessa região. A gente percebe que, trabalhando dessa maneira num pregão lateral, as possibilidades de operações que a gente tem são nas violações de máximas ou mínimas anteriores. Então a gente tem uma boa operação na violação dessa máxima, onde a gente tem aqui uma baita de uma barra bear, aqui ó, nessa barra número 92, inclusive ela engole aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas para violar essa máxima anterior. Ela deixa aqui um cenário de uma BT mais um bear, é um padrão de reversão no topo do movimento anterior, vindo aqui de uma sequência muito grande de barras. E para onde eu posso trazer quando eu faço essa venda, o stop aqui em cima, eu posso trazer para outra extremidade. Então um tradeaço aqui ó, de ponta a ponta, violou o fundo anterior, encontrou fluxo comprador, cenário também de compra, mas aqui volta para onde? Para o topo anterior. Então em cenários de lateralidade, eu devo trabalhar dessa maneira. Ou então aguardar o rompimento da máxima ou da mínima para pegar a continuidade do movimento. A gente percebe que o preço ele ficou trabalhando dentro dessa lateralidade. Enquanto o preço não sair dessa lateralidade, não tem por que você ficar se aventurando, tentando pegar a continuidade do movimento, então tentando pegar aí um movimento alinhado. Isso é muito importante você conseguir visualizar isso nos gráficos, porque você evita um dia de fúria, você evita tomar muitos stops dentro de um pregão chato como esse. Foi o movimento que a gente tem aqui, ó, de máxima a mínima, 900 pontos. Então, um pregão bem estreito, bem chato, bem ruim de ser operado. Recebi muitas mensagens, inclusive compartilha aqui comigo nos comentários como foi o seu desempenho no pregão de hoje, se você conseguiu fazer boas operações. Eu me contentei aqui, ó, com esse trade. Rendeu aqui, ó, 370 pontos, 380 pontos praticamente de movimento. Residual que tirou no ponto de entrada. E foi o único clique que eu dei aqui do dia no índice, né? Um pregão bem lateralzinho, bem sem tendência, né? Então vamos agora ao Doletas para a gente visualizar aqui os movimentos do Dolinha, né? Bom, Dolinha também, a gente abriu aqui o pregão de ontem do dólar, eu comentei já no vídeo de fechamento, que já foi um pregão dentro de uma lateralidade, ó. Então, um pregão dentro dessa lateralidade, um range bastante estreito desse dólar, também 30 pontos de range. E aí eu tenho o quê? A abertura desse dia de hoje dentro também de uma trap zone, dentro do range de ontem. Qual seria o melhor movimento aqui para esse dólar? Mesmo cenário do índice. Eu consegui aguardar aqui um rompimento desse movimento, uma troca de polaridade para dar sequência aqui para cima, ou então ao contrário, né? O movimento para baixo, rompimento do fundo para dar sequência aqui nesse movimento. Se a gente for olhar um macro aqui do dólar, por exemplo, aqui uns 60 minutos, a gente percebe o quê? Que o preço, ele estava de lado ontem,
aguardando o média móvel de 20 chegar. A gente inclusive tinha mais alvos aqui, que era essa mínima aqui desses dias atrás, e também a média móvel de 200 dos 60 minutos. A gente precisa da média móvel de 20 aqui hoje, né? A gente testa a média móvel de 20 para jogar esse preço aqui na média móvel de 200. Inclusive, vou compartilhar também as operações que eu fiz aqui nesse dolinha, né? Então, coisas aqui que eu posso mapear do pregão do dólar. A gente estava com as retrações desse movimento de ontem traçados, retração aqui, ó, máximas e mínimas, e aí a gente abre dentro da Trap Zone, não encontrei nada aqui a ser feito, e aí no horário da notícia a gente tem essa rejeição de máxima. Essa rejeição de máxima aqui, ó, é o halt da média móvel de 20 dos 60 minutos. Quando ele faz esse halt aqui da média móvel de 20 dos 60 minutos, vindo para o 2 minutos, eu fiz um trade nesse dólar. E qual foi a minha operação? Geralmente quando a gente tem uma barra muito grande, quando eu tô também com o cenário aqui das médias alinhadas, ó, 228, a gente falha ao rompimento do range aqui na parte superior, a gente tende a jogar na mínima do range, que era justamente a mínima de ontem, que ele veio buscar aqui, ó, essa mínima de ontem. Então qual foi o racional aqui do dolinha? Vamos colocar aqui, ó, os ticks do dolinha para compartilhar com vocês. Eu fiz a primeira venda aqui, ó, na barra 45, 46 aqui, quando fecha essa barra grande. Peguei um stop de Pablito, ele acabou me tirando um stop bem curto aqui de 2 pontos só. Foi o tamanho desse primeiro stop. E aí ele rejeita, ele aciona de novo. Eu fiz a mais uma venda. Quando eu faço essa segunda venda, o stop está alocado aqui em cima. Eu peguei uma região aqui, ó, de parcial na retração de 76% do dia anterior. De 6 pontos a minha parcial. Então consegui aqui recuperar todo o meu ponto de stop. E o alvo final dessa operação era justamente a região da mínima de ontem. Mas o preço pega a minha região de parcial e ele volta. Eu, como já estava aqui, ó, com o stop recuperado, não quis continuar exposto depois que ele testa essa região de retração, justamente porque ele poderia ter um retorno maior. Eu protegi minha operação e acabei aqui saindo desse dolinho. Saí ainda positivo, recuperado todo o meu stop aqui desse primeiro trade. Peguei ainda uma quirela. E aí o preço, ele justamente volta só para buscar essas liquidez aqui. E aí ele entrega o alvo na mínima de ontem. Mas esse daqui também foi o único trade aqui que eu fiz no dolinha. Até agora, ó, ele está preso dentro desses ranges, dentro dessas retrações. Movimento muito mais difícil aí da gente conseguir pegar. É o mesmo cenário do índice, como eu comentei, trabalhar as extremidades, onde a gente pega essa região de falha de máxima e trabalha vendendo de fora para dentro. E chega na região da mínima também, trabalhando de fora para dentro, comprando, por exemplo, essa barra, para tentar trazer aqui no retorno do miolo do range, ou até ao outro lado da extremidade. Mas é um range ainda muito pequeno para esse dólar. Quantos pontos? 35 pontos, né? Muito difícil não é muito difícil, mas é muito mais complexo de operar. Exige aí um nível de maturidade maior também para fazer esse tipo de operação. É um sangue frio também, caso dê errado e você mantenha ali a calma para conseguir aí continuar as suas operações de modo técnico, né? Então, é isso aí, né, meu povo? Hoje um vídeo de fechamento um pouco mais curto. Não tivemos aí tantas movimentações. Importante aí esses insights, né, de saber se defender em um dia um pouco mais ruim de volatilidade, um dia de pouca volatilidade para índice, um dia de pouca volatilidade para o dólar. O importante é o quê? Proteger o capital. Proteja ferozmente o seu capital. É o primeiro mandamento aí dos operadores. Pregão a gente tem que pensar que vai existir todos os dias. Amanhã vai ter de novo, semana que vem vai ter de novo, ano que vem vai ter de novo. E o dinheiro na sua conta, né? Como é que vai ser? Oportunidade a gente tem todo dia, mas o dinheiro é a nossa matéria-prima para se manter vivo aqui no mercado. O dinheiro você tem que proteger ferozmente. Então não tome risco à toa, principalmente quando o pregão aqui tiver chato para operar. Olha só, fiz 3 trades hoje, deu gain lá no índice. O dolinha tomei stop de 2 pontos, depois fiz outro trade aqui, rendeu a parcial e a saída na proteção. Consegui recuperar aí o meu capital que eu tinha perdido nos 2 pontos e encerrei o meu dia. Um dia aqui que não teve muitas oportunidades boas, pelo menos. E vamos ver amanhã. Amanhã existe uma maior probabilidade do preço conseguir caminhar, justamente porque hoje nós tivemos um pregão congestionado. E é isso, meu povo. Amanhã tem mais. Tamo junto. Um ótimo descanso para você.